Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isa Priscila, da IP Personalizados. Hoje eu vou fazer uma caderneta de gestante no tema lilás, roxo, e eu estou pesquisando algumas imagens para decorar as folhas extras que eu costumo colocar na minha caderneta de gestante. Então eu estou nesse site gratispng.com. Aqui a gente encontra imagens assim, muito boas em alta resolução e de forma gratuita. Então, assim, quando eu quero incrementar ou buscar, né, algumas imagens interessantes, eu procuro nesse site. Não sei se vocês conhecem. Se não conhecem ainda, fica a dica. Então, ó, eu selecionei uma. Olha que linda essa daqui. Aí é simples. É clicar para baixar, vai aparecer um anúncio, você fecha esse anúncio, tá? E aí depois clica lá embaixo de novo, ele vai carregar a imagem. Aí depois que ela carrega, só clicar para baixar. E aí carregou, clica para baixar, né? Fazer o download. E aí ele inicia. Esse site é muito bom. Eu tenho baixado muitas imagens mesmo assim, de flores, temas gestantes, né? Tô montando a minha pastinha para toda vez que precisar, né, ser ter fácil. Então eu renomeio aqui a minha imagem até para guardá-la. Eu continuo selecionando outras imagens para compor minha pasta de elementos para esse projeto. Nesse momento eu vou procurar uma imagem de um fundo aquarelado, na tonalidade de roxo, lilás. E aí para isso eu jogo no Google e eu vou pesquisar lá no FreePic. FreePic, ele tem muitas imagens, um banco de imagens assim muito vasto, muito bom. Contudo, ele é pago, tá? Todas as imagens que você observar que tem uma coroazinha, ela é paga, é do plano pago. Mas aquelas que não, você consegue baixar com alta resolução tranquilamente. E é o que eu fiz, eu selecionei uma que eu achei que vai ficar bom. E como o meu computador está com bastante zoom, no lado de vocês verem, mas essa faixazinha azul ali embaixo é no download. Clicou, baixou. Ele vai baixar numa pasta zipada, tá? Então basta descompactá-la. Vou mostrar aqui, tá? Tá baixando. Ó, baixou numa pasta zipada, porque vem vários arquivos dentro. E aí é só clicar para extrair tudo. Eu faço a extração. E retiro de lá dessa pasta o elemento, né? O fundo que eu baixei. Ele vem em outros formatos, ó, arquivo EPS e arquivo JPEG. Eu pego só esse, o arquivo JPEG. E salvo na pasta que eu estou criando, né, dos meus elementos. Então, aqui vocês estão vendo, essa aqui é a página extra que eu vou agregar, né, na minha caderneta de gestante. Então, eu tenho minhas anotações, ultrassonografias e checklist da mamãe, tá? Então, eu vou decorar basicamente essa folha, vou fazer uma base para que eu consiga reproduzir em todas as demais, ficar assim um padrão. Então, eu estou observando aqui o que precisa ser feito, eu vou retirar as florzinhas, né, para colocar aquelas que eu baixei. Eu não consegui gravar para vocês a montagem, gente, dessas páginas extras, né? Mas aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou organizando as abas divisórias da caderneta, tá? Então, eu estou no CorelDRAW. Essa base eu já havia criado para uma outra caderneta, esse molde, né? Essa moldura dessa aba divisória. E aí, o que que eu faço? Eu vou pegar o mesmo projeto e vou só alterar as imagens, tá vendo? Essa que eu já havia feito. E aí, eu tô pegando um molde, que eu não vou criar tudo do zero, né? A gente precisa ganhar tempo.
Então, eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V lá na outra página. E aí, o que eu vou fazer? Eu só vou modificar os elementos da parte de dentro. Essa minha moldura, ela tá em Power Clip. Então, o que é Power Clip? Power Clip é colocar uma imagem, alguma informação dentro de outra. Basicamente é isso, né? Que eu entendo que seja. Então, o que eu faço? Eu tiro aquilo, ó, isso aqui não tá no Power Clip, tá? Sobre. Agora, essa imagem, tá vendo? Ela tá dentro dessa moldura. Eu faço a extração dela, retiro tudo, copio. Tá vendo que tá com esse xizinho? É porque essa é a minha moldura de aba, ela tá como um objeto vazio. Então, tudo que eu jogar ali dentro, ó, vai ficar. Tá vendo? Então, eu vou ali, vou copiar a base que eu já tinha feito, tá? Que é assim que eu quero a minha moldura. Essa moldura das florzinhas que vocês estão vendo ali, ela já veio no arquivo digital que eu comprei. Essa silhueta de mulher grávida, eu gerei, eu peguei lá no Canva e baixei em PNG. Eu gostei muito, né, desse jeitinho gradiente, assim. Então, eu baixei e agreguei nesse projeto. Aí, já dei aqui um agrupar. E aí, tá vendo? Como tá com um objeto vazio, a minha imagem eu só coloco lá dentro. Aí, eu só tenho que observar se ela tá toda preenchida da moldura. Tá? Eu observei ali que lá no cantinho, bem na aba, a imagem tá cortada, ó, tá menor. Então, se eu imprimo dessa forma, vai ficar feio, tá? Porque vai ficar faltando um pedacinho ali da aba. Então, eu faço esse ajuste para ter certeza, ó. Isso, dá mais uma puxadinha aqui. Deixa eu dar um zoom, olha só. Tá vendo? Porque só o que vai aparecer é o que tá aqui, ó, dentro dessa moldura. Então, eu dou editar, concluir. Olha só, fica perfeito, muito bom. Então, são basicamente 4 abas. Eu vou fazer aqui o ajuste, ó, vou aumentar. É a aba da caderneta, a primeira. A aba da ultrassonografia, a segunda. A terceira é a aba do checklist. Essa daqui que eu vou até melhorar mais aqui a fonte, tá mais escurecida, colocar no tema, né, dessa caderneta. E a última, que é das anotações, ó. Já peguei aqui o molde, já extraí aquela imagem do outro. E agora eu vou colocar, vou inserir aqui, botar no Power Clip dentro o tema, né, que eu já havia feito. Tá vendo? A moldura tá aqui prontinha. Ela tá como um objeto vazio. Então, eu uso essa base. Eu uso essa base toda vez que eu preciso fazer outra aba. O meu trabalho inicial, basicamente, foi deixar isso aqui pronto. Depois, é só modificar, tá? Eu copio, colo, retiro, ó. Numa próxima que eu for fazer, eu tenho que fazer outra, né? Desse caderneta gestante, para um tema verde, eu vou só retirar essa imagem e inserir a outra. Aí fica assim, bem tranquilo, bem fácil. Pronto, aí eu faço esse ajuste, observo se principalmente na aba, ó, a imagem que está no Power Clip, ela tá realmente suficiente para preencher, né, toda essa circunferência. Então, a gente dá esse zoom, ó, dá uma aumentadinha, não muito para não esticar, não ficar aquela imagem assim esticada, tá? Ó, tá show de bola. E aí, eu vou também ampliar aqui o nome e vou colocar também na cor desse tema. E clicar em concluir. Vamos lá. Então, ó, tá vendo? Checklist, anotações, checklist. Aí, eu tô mudando aqui a borda, gente. Tá? Para mudar a borda, é só clicar com o botão, seleciona a imagem e clica com o botão direito. É o direito, tá? Para mudar a cor da borda. E aí, basicamente é isso. Então, essas aqui são as minhas divisórias, que agora eu vou salvar em PDF e vou mandar imprimir, tá? Vou começar a imprimir para organizar essa caderneta. Então, recapitulando, na minha caderneta de gestante, eu gosto de colocar quatro abas, né? A de caderneta, a ultrassonografia, checklist e anotações. Eu fiz esse teste aqui, ó, imprimi.
A minha impressora é a Epson L3250, essa que eu fiz essa impressão. Tá vendo que tem uma diferenciação na cor? Eu, particularmente, para mim, isso aqui não me incomodou, tá? Bom se ficasse perfeito igual tá lá na tela, mas a gente sabe que tem sempre variações. Contudo, eu gostei dessa tonalidade, tá? Porque não ficou assim pesado, carregado. Então, eu vou manter do jeitinho que tá. Eu vou imprimir as demais, porque dessa forma aqui não me incomodou não, tá? Se tivesse ficado muito mais claro do que isso, aí sim, eu não ia levar adiante. Mas aqui pra mim tá bom. Então, eu vou fazer a impressão dos outros. Eu imprimi essa aba divisória no offset 240 gramas, tá? Então, eu tô na Epson L3250. Gente, observe isso daqui na hora de fazer essa impressão. A configuração para você imprimir. Quando você salvar o seu arquivo em PDF, você vai marcar, olha só, tamanho, né? Porque você vai imprimir um por página, então tamanho. E deixa marcado isso aqui, ó, tamanho real. Por quê? Se você não marca ou não se atenta que esse campozinho aqui tá marcado, o Adobe, né, o leitor de PDF, bem, esse que eu estou usando é o Adobe Acrobat, ele vai deixar selecionado, ó, reduzir páginas muito grandes. E aí o que acontece? Quando você imprime, a aba divisória ela sai menor. Aconteceu comigo. E eu fiz na medida perfeita lá no CorelDRAW. Quando eu mandei imprimir, estava reduzindo. E eu não entendia o porquê que isso estava acontecendo. Se eu fiz no tamanho certo, e aí eu fiquei quebrando a cabeça. E ajusta para um lado, ajusta para o outro. E ficava ou muito alto, né? Muito largo, ou ficava muito estreito. Nossa, até que eu me atentei para isso aqui, tá? Então, na hora de você mandar imprimir, deixa marcado o tamanho real, que aí vai sair o tamanho certinho que você configurou, que você criou lá no CorelDRAW, tá? Ou em outro programa que você utiliza. E aí eu coloco aqui papel comum, tá? Tranquilamente, e eu gosto de colocar no vívido padrão. E aí dou um OK e mandar imprimir. Ah, tá. Como eu já imprimi a primeira página, não vou reimprimi-la, né? Então, eu vou imprimir da segunda até a última, até a quarta. Muito bom. Eu confiro, né, se tá tudo ok. E mando imprimir. A impressora já vai começar. Eita, esqueci. Tô com papel 75 gramas. Ainda bem que deu tempo de trocar, né? Pronto. Aí eu coloquei o papel offset 240 gramas. E aí a impressora já começa a fazer a mágica dela. Tá? Nossa, esse papel ficou muito bom. Antes eu colocava, gente, no papel 180. Fica bom também, né? Não fica ruim, não. Mas o 240 fica muito melhor. Eu gostei bastante. Ó, tá vendo? Aí depois é só recortar. Pode colocar também o Polacil nas abas, né? Pra ficar ainda mais durinho, mais resistente. Com papel 240 gramas eu não tô colocando, não, tá? No 180 eu colocava. Agora no 240, que naturalmente ele já é mais grossinho, eu acho que ele, no momento, não tô sentindo a necessidade de colocar. Então, a impressão tá saindo, né? Tá bem boa mesmo. Gostei dessa tonalidade, ficou bom. Porque o roxo, o lilás já é uma cor assim mais pesada, né? Então, eu não queria que ficasse um tom muito pesado. Agora, minha gente, vamos botar a mão na massa, né? Já imprimimos. Eu vou fazer o recorte dessas abas divisórias. Vocês vão ver ali minha perna, mas... Então, eu tô separando aqui todas elas. E eu gosto de fazer esse corte no estilete, tá? Aqui não tem mistério, não tem segredo, não. É só ter cuidado com o dedo, né? Fazer com calma para o estilete não escorregar, não cortar além do que é devido, né? E aí o segredinho, assim, daqui é principalmente nas abas divisórias. Minhas abas divisórias eu gosto de colocar com essa aba pra fora, né? E arredondada. Eu gosto. Eu acho mais bonito. Eu acho que o acabamento fica bom. Então, aqui é que é
assim, que tem que tomar o cuidado. Eu corto no estilete até bem próximo ali da aba. Eu faço esse corte porque na tesoura eu acho que demora muito. Então, eu faço bem precisamente até próximo onde vai iniciar a minha aba. E aí, parou, eu viro, faço o corte reto ali para retirar essa parte. Ó, com cuidado. E aí, ele vai sair. Saiu. E ali, eu também tiro essa parte. Tudo que é reto, eu tiro no estilete, tá? Para facilitar. E o acabamento eu acho que fica mais bonito também. Pronto. Tirei. Tá vendo que ainda ficou aquele pedacinho ali que é a minha aba, tem uns cantinhos arredondados. Então, eu vou tirar na tesoura, tá? Esse dali não dá para tirar no estilete. Então, ó, na tesoura, com calma, com cuidado. Fica perfeitinho, não vai machucar a mão. E vai dar um acabamento bem bonito. Pronto, então eu tô concluí o recorte da minha aba divisória. E agora eu vou fazer apenas a checagem para ver se está todas certinho, né? Bem recortado. Vou já colocar em ordem. Então, a primeira, ó, a caderneta. Vamos lá, a primeira é a caderneta. Deixa eu organizar aqui o zoom. Depois vem a ultrassonografia. Isso. Checklist. E depois anotações. Isso. Ó, tá tudo organizadinho. Agora, eu já vou organizar as coisas para fazer o corte do miolo. Eu comprei recente, gente, essa guilhotina A3, tá? Para me auxiliar nesses cortes. Eu confesso para vocês que eu não me adaptei para fazer o recorte na guilhotina facão, tão pouco para recortar no estilete. No começo eu fazia, né? Eu não tinha outra alternativa, eu fazia. Mas aí eu investi nessa guilhotina para agilizar, né? Esse trabalho demorava muito para cortar. Então, basicamente, olha, eu já organizei todo o miolo, a caderneta, as folhas extras, tá? Eu deixo tudo alinhadinho. Aqui o segredo é você deixar bem alinhado, ó, a caderneta e as páginas extras. Então, agora eu vou dar aquelas boas batidinhas de um lado, do outro, bato, para deixar também entrar o ar, né, entre as folhas, para elas não ficarem grudadas, elas conseguirem, né, ter uma boa aderência e ficar tudo bem retinho, para na hora que você descer ali a guilhotina não ter erro. Então, eu faço isso, eu abro de um lado, abro do outro, deixo o ar entrar bem entre as folhas, duas batidinhas, já para preparar e colocar ali na guilhotina. Na guilhotina, eu vou ter que fazer o ajuste.
né? Essa régua preta aí, ela nos auxilia a deixar no tamanho exato que você quer o corte. No caso, eu quero no corte A5. Tá vendo onde está minha régua? Ela tá longe, então eu preciso deixá-la lá no tamanho A5, que é 148 milímetros de largura por 210 milímetros de altura, tá? Então, a guilhotina ela já te mostra todos esses tamanhos, basta você deixar a régua na regulagem certinho, no tamanho certo. Então, eu vou fazer essa regulagem, eu desenrosco, né, aquela pecinha e vou arrastando até deixar no tamanho A5. O segredo aqui, ó, antes de apertar ali em cima, ó, repara que a linha do A5, ou todas as linhas dos tamanhos, elas estão mais fortes. Então, a gente deixa certinho a régua com essa linha. E aí, eu seguro ali embaixo antes de começar a rosquear na parte de cima, para que a régua ela não fique torta. Ela não fica alinhada na parte de cima e torta na parte de baixo, tá? Então, tem que ter esse cuidado, porque 1 milímetrozinho ali, gente, que fique torto, vai prejudicar no corte lá do seu miolo. Aí vai ter que fazer, vai ter que refilar, vai ter que ter outros trabalhos, né? Para ajustar. Eu peguei essas sobrinhas de papel, que foi inclusive da aba divisória, que é o papel offset de 240 gramas. Porque eu vou utilizar para colocar tanto na parte de baixo para proteger o miolo e na parte de cima também. E vocês vão observar que essa manivela que a gente pressiona para segurar esse papel, ela faz uma pressão, né, grande, que pode amassar esse papel, às vezes também pode sujar, pode ter algum resquício. Enfim, já aconteceu comigo. Então, eu gosto de colocar esse papel, né, para proteger, tanto embaixo quanto em cima. Aí, acho que não vai dar muito de vocês verem, porque o meu suporte não estava muito legal. Mas, vamos ver, acho que eu vou ajustar. Pronto. Aqui, ó, vou mostrar para vocês. Eu posicionei o miolo, tá? E aí, eu já coloquei, tá vendo que na parte de baixo tem uma linhazinha de papel? Eu coloquei esse papel embaixo do miolo, né? E vou colocar outro em cima. Porque antes de eu pressionar para segurar esse miolo, eu gosto de protegê-lo com um papel. Principalmente de gramaturas maiores, para evitar que o miolo fique amassado. Então, aí eu tenho muito cuidado nessa parte, tá? Para ajustar, eu peguei a espátula para ter certeza que o miolo tá todo alinhado, tá bem posicionado. Bato de um lado, bato pro outro. Essa parte aqui não é uma hora que você tem que ter pressa, sabe? Tem que fazer com cuidado. Até porque você está mexendo com uma guilhotina que tem um poder de corte altíssimo. Então, todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Então, eu já posicionei ali o papel, tá vendo? E aí, agora eu vou começar a descer a manivela. Ó, posiciono bem para ter certeza que não vai baixar. E aí, aqui, ó, eu vou descer a manivela. Vou rodando, rodando, até o papel ficar bem preso. Olha só, tá vendo? À medida que eu vou rodando aquela manivela, essa estruturazinha aqui, ela prende o papel. E aí ele não sai, não se movimenta por nada mesmo, tá? Então, eu deixei ali bem preso mesmo, para ter a certeza que o papel não vai dançar, não vai correr nessa base de corte. Deixei bem preso. E agora, o que que a gente tem que fazer? Ó, tá vendo? Tá bem preso. De um lado e do outro. Agora, eu vou tirar a trava de segurança, tá? O mecanismo do corte só é acionado se a gente destrava aquela trava de segurança. E depois eu desço. Não precisa fazer muita força, até porque não tem tanto papel assim. Mas eu gosto de fazer pelo menos umas 2, 3 vezes para ter certeza que todas as folhas foram cortadas, tá? Para não ficar nada picotado. E aí, uma dica:
se você tiver essa máquina de corte, né, gente, essa guilhotina, leva essa alavanca até o final, até a trava de segurança travá-la realmente, tá? Para não ter acidentes. E aí agora eu vou destravar a outra parte do papel, né, para começar a organizar o miolo. Agora eu vou organizar todas as folhas, já vou deixar assim no ponto para facilitar a parte da furação. Então, como eu já cortei o miolo, já fiz as capas, agora basta organizar tudo, colocar na ordem, né? Essa aqui é a capa, ela é fruto de um arquivo digital, tá? Eu não montei essa capa, eu só inseri as informações, caderneta, né? E o nome da cliente. E aí eu coloquei no verso da guarda dessa forma, tá? E aí, pronto, vamos organizar então as folhas. Eu já gosto de posicionar cada partezinha com sua devida aba divisória. Então, caderneta de gestante, com a primeira aba, caderneta, tá? Posiciono, deixo tudo alinhadinho, viro. E agora a próxima é ultrassonografia. Então, eu vou pegar todas as folhas dessa parte, posiciono. Depois é o checklist. Posiciono a aba e também as folhas correspondente a essa divisória. Por último, é a aba de anotações. Posiciono e coloco as folhas também dessa divisória. Eu coloco por último uma folha mais durinha, até com a minha marca. E eu gosto de colocar essa folha, essa aqui é de 180 gramas, no verso, lá como última folha, para evitar, gente, que as folhas se soltem. Às vezes essas folhas, como são 75 gramas, às vezes elas podem sair, né, do airô. Então eu gosto de colocar uma folhinha mais dura para evitar isso. E também uma forma de deixar sua marca mais presente, né? Eu gosto. Tá, então eu posicionei tudo, ó, deixei tudo alinhadinho, tudo organizado. Coloco a folha de rosto, né, de identificação. Em seguida, coloco também o saquinho canguru. Esse aqui é fosco. Posiciono. Aí eu gosto de me certificar que tá tudo, ó, certinho. Não tem nada de cabeça para baixo. É sempre bom a gente fazer esses testes, tá? Até porque depois que você fura, não tem mais jeito. Então, ó, tudo ok. E aí agora eu vou só colocar a capa. Capa da frente, capa de trás. Pronto. Olha que lindo. Eu laminei com holográfico caquinhos, que é a coisa mais linda. Eu vou colocar nessa caderneta o airô, né? Esses dois pedacinhos de airô. Eu já tinha esses dois pedacinhos e como eu achei que eles vão combinar, né, com a capa, então eu vou colocar eles pretos, né, e com 7 anéis cada um, com esse espacinho no meio. E aqui também eu testo tudo, gente. Eu já vejo o airô, eu já vejo o elástico, qual que vai ficar bom. Eu já vejo o tássel, qual que vai ficar bom, tá? Eu peguei esse elástico achatado. Eu achei que ficou assim um pouquinho pesado, sabe? E aí, mas eu vou testando, eu vou observando tudo. Olha, eu coloco de novo, vejo. Como eu tinha comprado
vários passadores para colocar nos elásticos, sabe? De fecho das cadernetas. Eu me recordei que eu tinha um, só que a entradinha dele é redonda, é arredondada. Então eu troquei, tá? Eu não coloquei esse outro, apesar de que combinaria também, mas como eu queria usar esse passador, ele é tipo um rosê, tá? Eu tive que usar com esse elástico rolicinho, tá? Que fica bom também, eu acho que ele fica mais discreto. Na caderneta de gestante, eu gosto de utilizar esse, o rolicinho, tá? Na caderneta de saúde das crianças, eu gosto de usar o outro, o achatadinho. Aí aqui é só retirar essa proteçãozinha que tem, tá? Que vem já nesses passadores que é para eles não arranharem. Aí a unha não estava ajudando. Depois eu consegui, pronto, tira. Olha que lindo que fica. E aí, como é que faz para encaixar? Você começa da frente, do lado certo, né? Para as costas dele. Eu tenho que tirar só esse excesso, porque estava muito desgastado já a ponta do elástico. Então a gente começa, ó, da frente para as costas. É só empurrar e puxar. Pronto. E aí a gente passa das costas para frente agora. Para quando posicionar ali, tá certinho, tá? O elástico não passar na frente da arte do nosso passadorzinho. Olha aí. Pronto. Olha que gracinha. Isso. Eu já testo, eu já vou fazer a medição ali do elástico. Como ele vai ser esticado, né? Eu não deixo ele tão esticado, mas eu também não gosto de deixar ele frouxo. Tá? Eu gosto que o elástico ele prenda bem realmente as capas e a caderneta. Então, eu faço a medição, solto um pouquinho ali para não sobrar tanto lá em cima, né? Afinal, a gente também tem que economizar. E aí, eu deixei um pedacinho lá para cima. Eu testei, eu estico, tá? Para ver como é que vai ficar a aderência. E aí, agora, eu já vou fazer também a furação para aplicar o ilhós e aplicar também o nosso elástico na contracapa. Eu tinha esses dois ilhós, número 54 na corzinha roxinha, né, lilás. Só tinha esses dois. E por sorte vai dar certinho com esse projeto. Não tem mais nenhum, só esses dois mesmo. Que bom, vai dar certo. E aí, como é que eu faço para furar? Eu primeiro olho para ver o lado certo que eu vou furar, tá? Para não confundir com o lado que vai ser encadernado. E eu uso, gente, esse furador e aplicador manual de ilhós, tá? Eu comprei pelo Mercado Livre, foi baratinho, já veio até com essa caixinha de ilhós. Eu meço, olha, um dedo, basicamente. Eu não tenho aquele gabarito de aplicar ilhós, então eu vou no olho mesmo. Mas eu, assim, procuro deixar o mais retinho possível, alinhado, tá? Então, eu meço um dedinho de distância e faço o furo. Aí não tem segredo. Posicionou, só pressionar com um pouquinho de força, ó. E aí o furo é feito. Vou fazer do outro lado também. Aí só se atentar para ficar alinhado, tá? Para os furos eles não ficarem tortos. E aí colocou um pouquinho de força, pronto. Fez o furo. Aqui, quando a gente coloca o passador, tem que se atentar para um detalhe. E na aplicação do elástico também, na verdade, tem vários detalhes, né, que a gente precisa se atentar para ele ficar certinho. Se você utilizar o passador, você não vai colocar o seu elástico com o passador para cima, tá? Você vai aplicar, você vai colocar o elástico com o passador para baixo, assim, ó, o jeitinho que eu tô fazendo aí. Por quê? Porque depois ele vai virar e vai ficar, ó, certinho. Então, você faz esse teste.
você coloca o seu elástico e você vai esticar ele pra cima, sempre o elástico pra cima do finalzinho da capa, ó. Tá? Não é pra baixo, pra cima, porque ele vai virar e vai cobrir a capa da frente. Desse jeitinho aí que eu tô mostrando, tá vendo? E aí, e o passador pra baixo, ó. Como se estivesse assim, frente com frente lá da capa. Então, na hora que ele virar, ele dá certinho desse jeito. E aí eu coloquei o ilhós. Pressiono bem, né? E agora eu pego no aplicador manual, lembrando que a parte fixa, rígida, ela é para baixo e a parte que se movimenta, ela fica em cima, tá? Para não danificar o ilhós. Então, a parte que se movimenta, ela fica em cima e a parte rígida, ela fica embaixo. E aí faz um pouquinho de força que o ilhós ele fecha direitinho, tá? Ó, pressionou. E aí agora aqui é só tirar o excesso. Pode ser com a tesoura, pode ser com o estilete. Tira o excesso do elástico. Agora vamos para o outro lado. O outro lado é basicamente a mesma coisa. Você vai aplicar o elástico com ele saindo para cima, tá? Nunca para baixo, porque senão vai ficar errado. E meu aplicador, tá vendo? Ele tá frente com a capa. Tirei aquele excesso. Olha bem, coloquei o elástico e eu puxo ele para cima, ó. Puxei para cima desse jeitinho aí, tá? Os dois elásticos eles têm que sair pro mesmo lado, para cima. Coloco o ilhós. Aí eu pressiono bem. Como esse elástico ele é o rolicinho, ele é bem... Ele toma bastante espaço, né? Do furinho ali do ilhós. Mas aí você dá uma pressãozinha que entra tranquilamente. Beleza. Então aqui eu já testo novamente e já pego o aplicador manual e posiciono a parte que se movimenta tem que estar para cima e a parte rígida tem que estar para baixo, tá? E aí, na hora que encaixar, é só apertar. Encaixou de um lado, encaixou do outro, aperta. Isso, aperta. Ó, ficou bom. Aí eu só faço um reforçozinho para ter certeza, porque esse elástico ele é mais grosso, né? Então, eu gosto de reforçar. Muito bem, tiro o excesso. Isso. E aí, vamos ver como fica? Eu pego aqui o restante da caderneta e aí eu gosto de testar. Vendo? Como o meu passador ele tá para baixo, na hora que virar, vamos ver o que vai acontecer. Ó, tá tudo alinhadinho. Virou. Ó, aí fica certinho, tá vendo? Tem que fazer desse jeitinho. Muito bom. Eu gostei desse aplicadorzinho, eu queria muito utilizá-lo, sabe, no projeto. Então, por isso que eu coloquei com esse elástico aqui. Agora, a gente vai preparar tudo, gente, para furar. Agora, nessa parte da furação, eu vou mostrar para vocês como eu faço. Tá vendo que eu já tenho várias marcações aqui na minha encadernadora Eccentrics? Eu já fiz vários testes, tá? Marcando tanto o tamanho da capa quanto o tamanho do miolo. Isso aqui é assim, é testando, sabe? A encadernadora, ela elimina furos. Então, toda vez que o furo ele estiver para fora, ele não vai furar. Toda vez que ele estiver para dentro, aí ele vai furar, tá? Então, eu vou começar pelas capas, porque elas têm uma medição diferente, tá? Elas são mais largas, então elas precisam de um ajuste próprio. Não dá para furar com o mesmo ajuste os dois, só se tivesse o mesmo tamanho. Então, eu vou deixar na regulagem que eu já havia marcado para as capas. E aí, eu pego a primeira, né? A capa da frente.
capa da frente eu costumo furar com ela, com a imagem dela, né, virada pra mim, pra fora. Então, por que que eu observo isso? Porque se eu tô fazendo dessa forma a primeira capa, a outra eu vou ter que furar diferente. Então, eu só faço um teste ali, pra me certificar que eu tô na medição da capa, tá? Aí eu posiciono, eu gosto de levar bem até o final, ter a certeza que tá até o final. E aí eu vou ajustar a reguinha, tá? Eu pressiono bem para ela não ficar correndo à medida que eu vou fazendo as furações. E aí, essa capa, como eu tô explicando, olha, é virada pra fora, pra mim, tá? Se eu comecei a primeira capa desse jeito, a outra eu vou furar ao contrário, tá? Vocês vão já ver. Então, eu vou organizar os furos, como eu tenho aqui, ó, 7 anéis, 2 wairôs, né? Com 7 anéis cada. Então, já vou eliminar os furos, então, que eu não vou utilizar. E vou deixar para mim aqueles que eu vou precisar para fazer esses furos. Então, eu vou só fazer um teste aqui, ó. Tá vendo que tá tudo abaixado? Quando tá tudo abaixado, se eu tirar, ó, vai furar. Então, eu quero que fure 7. Então, eu deixo eles abaixados. Puxo 2, que eu não quero que fure, e deixo outros 7. Tá? Conto de novo para ter certeza que deu certo 7. Deixo 2 sem furar e mais 7. Deixa eu fazer um teste para ver se tá certinho. Ó, assim mesmo, tá vendo? 7, 2 não e mais 7. Então, agora eu levo a minha capa até o final, tendo a certeza de que lá atrás ela tá bem, tá até no final mesmo. E eu faço isso aqui, ó. Eu puxo alguns dentes, elimino alguns, para que a encadernadora não force tanto, principalmente na capa. Como o papelão é grosso, gente, eu elimino alguns, eu vou furando aos poucos, tá? Para não forçar tanto a encadernadora. Furou. Muito bem. Como eu furei a capa da frente com a imagem virada para mim, a capa de trás não pode ser nesse mesmo sentido, tá? Porque senão os furos não vão ficar alinhados. Então, a capa de trás eu vou furar com a parte de dentro dela, da guarda, para cima. Isso é a guarda, tá bom? Isso aqui não é a parte de fora, não. Isso é a guarda. Agora eu vou regular a encadernadora para fazer a furação do miolo, tá? Então, já vou posicionar aqui o airô nesses ferrinhos que já vem nela, tá? Que facilitam na hora da gente ir organizando as folhas. Então, eu coloco capa com capa, tá? Capa com capa. Aí eu vejo, né, como é que vai ficar a abertura, se tá certinho. E já posiciono no airô, tá? Já vou deixando assim penduradinho da forma como vai ficar. O miolo eu preciso regular. Lembra que a capa ela é maior. Então, ou você fura primeiro a capa e depois você fura o miolo ou vice-versa. Eu prefiro furar primeiro a capa, tá? São só duas. Eu primeiro faço o ajuste. Eu tô testando aqui pra ver se tá na marcação certinha. Que essa aqui eu fiz, vai sobrar o mesmo tanto para um lado, o mesmo tanto para o outro. Ó, fica perfeitinho. Então, como já tá na regulagem, eu vou só dar aquelas batidinhas no miolo para ficar tudo alinhadinho. E claro que eu não vou furar tudo isso, tá, gente? Até porque nem cabe. Você tem que pegar de pouquinho em pouquinho para também não forçar muito a encadernadora, tá? Até porque, como tem as abas divisórias, elas têm uma gramatura maior. Então, tem que pegar de pouco mesmo. Não adianta
querer ter pressa, porque senão a gente pode estragar também o nosso equipamento. Então, já posicionei, eu levo bem até o final mesmo e furo. E eu tô furando, ó, tudo. Tá vendo que a cabeça das folhas está para lá, para minha direita? Então, todas essas eu vou furar assim, nesse sentido, tá? Para não ter erro nos furos. Então, tá tudo, ó, para aquela direção de lá. Minha folha tá em pé, vocês estão vendo eu apontando? Tá para aquele lado de lá. Então, esse vai ser o sentido da minha furação, de todas as folhas, tá? Eu gosto de me certificar que ele tá bem preso, para que não corra, porque às vezes a gente faz uma pressão, né? Principalmente quando eu levo a folha de um lado e vou arrastando até o final para ter certeza que ela tá pegando lá no finalzinho mesmo na encadenadora. Porque já aconteceu, né? Você fura, de eu furar, quando vê o furo sai torto, sai cortado. Então, eu gosto de fazer isso, eu gosto de correr a folha por todo aquele trilhozinho, tá vendo? Duas batidinhas, tendo cuidado de manter a folha para o mesmo sentido da furação dos demais. Então, dá as batidinhas, ó, eu corro todo o trilhozinho até encostar no margeador. Vejo se tá tudo posicionado, se tá até o finalzinho. E furo. Muito bem. E aí eu pego o restante. Principalmente esses que já vêm com a divisória, eu não pego muita folha, tá? Pra não forçar muito a encadernadora. Todas no mesmo sentido, ó, eu arrasto, vou arrastando pra ter certeza que tá até lá no finalzinho mesmo. E aí só tem que tomar cuidado. Esses que vêm com a divisória ela é um pouquinho maior, tá? Então, para ter certeza que as folhas lá de trás, elas estão bem posicionadas, tá? Então, dá as batidinhas, ter certeza aí que tá tudo alinhado, porque perder alguma dessas folhas nessa altura do campeonato aí dá aquela dorzinha no coração, né? Então, vamos fazer assim com calma para dar tudo certo. E aí, ficou esse pouquinho aqui, vou furá-lo de uma vez só. Me certifico, tá tudo certinho, tá alinhado, ó. Eu vou de um lado, vou de outro. Pra ficar tudo certinho, tudo perfeito. Pronto. Terminei a furação. Agora eu vou preparar o fechamento da caderneta. Agora, o que que eu tô vendo? Eu tô testando, tô observando se tá tudo certo, tá? Se não tem nenhuma folha de cabeça para baixo, se não passou batido nenhuma dessas conferências que eu fiz, né? Porque agora já é basicamente um encerramento. Então, não dá mais pra gente deixar passar um errinho aqui, né? Então, confere. E eu vou ajustar o meu fechador, né, de wire, que já vem, né, na encadernadora. Eu tô usando um airô 7/8, então eu já vou deixar na marcação do 7/8. Basta ir enroscando, tá? De um lado para o outro, os dois ao mesmo tempo, que aí já vai ficar alinhado. Deixo retinho. E aí eu gosto de ir fechando aos poucos, tá? Não é para ir com afoitamento, para não deixar o airô ficar torto, gente, amassado. E dificulta muito na hora de você manusear. Então, ó, eu fecho um pouquinho, aí eu olho de novo, vejo se tá ficando tudo alinhado. Eu gosto de, à medida que eu vou fechando, eu vou apertando ali também, tá? Pra máquina botar mais pressão. Ó, acho que ainda pode mais um pouquinho, né? Tem que ficar bem preso para essas folhas não se soltarem. Então, mais uma pressãozinha. E agora, olha aí, tá vendo? Vamos ver. Ficou bom. Olha que gracinha. Pronto, aí é só
organizar agora para fazer as entregas, né? Deixa eu mostrar para vocês agora com detalhes como é a caderneta aqui por dentro. Então, ó, capa contra capa, ela tem esse brilhozinho, né? O elástico de fecho, ele é aquele rolicinho com um passador. Coloquei o passadorzinho para dar um charme, podia ser sem também, não tem problema. Mas eu coloquei para agregar valor. Então, a capa laminada com holográfico caquinhos. Essa capa não foi eu que produzi, eu comprei no arquivo digital, eu só coloquei o nome, né, caderneta, e nome da cliente. Aqui na guarda eu coloquei essa imagem, né, da descoberta, que pode colocar uma foto, pode colocar, enfim, que a pessoa desejar, é recomendado colocar uma foto. Daí acompanha comigo, então, o resultado final dessa caderneta gestante, tá? Nesse tema lilás, roxo. A capa eu laminei com holográfico caquinhos, para dar esse charme. Capa dura, tá? Com fecho em wire duplo. 7 anéis cada conjunto de wire. Coloquei esse fecho em elástico rolicinho, né? Com um passante para decorativo. Guarda também decorada. Incluí um saquinho canguru, né? Porta-documentos. Essa folha inicial de dados. E aí vem a primeira divisória, que é a caderneta. E a caderneta do Ministério da Saúde mesmo, tá? Eu uso na versão clean, combinando na cor do projeto, tá? Eu imprimi no papel 90 gramas. Próxima aba é ultrassonografia. Aqui a cliente pode registrar, né, os momentos, colocar as fotos das outras imagens, enfim, aquilo que ela preferir. E aí tá separado por trimestre. Primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre e uma última folha de informações. A aba checklist, a cliente pode registrar, né, os pontos que ela quer organizar, enfim, a cada mês de gestação. Então, vai do primeiro ao 9º mês. Se ela quiser organizar festas, né, chá de bebê, enfim, enxoval, é um espaço dedicado para isso. E no final, anotações em geral, né? A gente coloca aqui, eu coloco 8 folhas para a cliente poder ter bastante espaço para escrever o que ela desejar. E a folha final e a capa. Eu finalizo, gente, para embalar, eu coloco um cheirinho, tá? Esse cheirinho eu comprei na loja Aromas do Rei, que fica em Taguatinga, Distrito Federal, tá? E aí eu vou borrifando. Não se preocupa, esse aroma, ele tá misturado com água de cereal, álcool de cereal, e não mancha, tá? Não mancha a folha, não estraga a impressão. Assim que você vai borrifando, ele vai evaporando, deixa só o cheirinho mesmo, não estraga, tá? Eu borrifo bastante, que é para fixar bem. Então, eu coloco um tasseuzinho para decorar, borrifo também para ficar cheirosinho, tá? E já faço o fecho, passo o fecho do elásticozinho. Preço de venda, R$ 55, tá? Aqui na minha região, Brasília, Distrito Federal, eu costumo vender a R$ 55 e tem boa saída. Na sua região, por quanto que você venderia uma caderneta como essa? Deixa aqui nos comentários para eu saber. E até